Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 4, leremos do versículo de número 1 ao versículo de número 11. Diz assim o texto da palavra de Deus: Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Vamos orar? Senhor bendito, a palavra do Senhor foi aberta e lida nesta manhã. E nós somos-te gratos pelo privilégio de podermos ler e meditar na palavra do Senhor. Ó Deus, pelo teu Santo Espírito, fale ao nosso coração. Nós cremos no Espírito Santo e cremos que ele fala ao nosso coração pela exposição da tua palavra. Então, Senhor, fale conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Qual foi a última vez que você se perguntou ou pensou, olhando, refletindo sobre a sua vida, algo mais ou menos assim: eu não aguento mais. Basta. Se você não pede para Deus, tira, Senhor, a minha vida, como fez Elias, mas muitas vezes você olha para a correria, você olha para o peso, você olha para os problemas e você diz: eu não consigo mais, eu não consigo dar um passo. Ou então, qual foi a última vez que você teve a certeza de estar simplesmente levando a vida? Sabe aquela história do deixa a vida me levar, vida leva eu? Diga: estou simplesmente vivendo, estou simplesmente levando, estou vivendo por viver, estou no piloto automático, estou suportando a situação, eu quero um descanso. O fato é que não acontece apenas com você, mas com todo ser humano, comigo, contigo, com outras pessoas. Toda pessoa nessa terra almeja, deseja por um descanso que seja mais duradouro do que um final de semana, ou mais duradouro do que algumas férias agradáveis no final de um ano. A Bíblia Sagrada, quando fala sobre descanso, ela coloca esse termo, descanso, como um dos temas centrais do seu ensino. De fato, quando nós lemos em Gênesis, e vemos que o Senhor Deus, depois de ter criado todas as coisas, ele descansou das suas obras. E o texto que nós acabamos de ler fala sobre isso. Deus criou os céus e a terra, e ele descansou. E ali no Éden, quando Adão e Eva
ali estavam, tendo aquela comunhão com o Senhor Deus que passava e passeava pelo Éden, pela viração do dia. A Bíblia diz que depois que Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do Éden, e eles foram expulsos do Éden para viver uma vida de intensa atividade, sem qualquer descanso, e sem encontrar descanso nessa terra. A Bíblia Sagrada diz que Deus chamou um dos servos dele, Abraão, e ele prometeu a Abraão uma terra prometida, uma terra que haveria de ter leite, mel, que manaria leite, mel, muitos frutos, e para aqueles judeus, por muito tempo eles alimentaram a ideia de que aquela seria a terra do descanso. Mas eles entraram na terra prometida e eles continuaram cansados, com seus problemas, com suas lutas, com seus fardos, com as suas preocupações, com as suas inquietações. E esse texto agora diz que resta, no versículo de número 9, resta um repouso, um descanso para o povo de Deus. Falta um descanso para o povo do Senhor Deus. E a Bíblia ainda diz que nos céus teremos pleno descanso daqueles que morrem no Senhor. A Bíblia diz, eles descansam das suas obras. É muito interessante você observar toda essa temática da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, o que Deus fala sobre esse descanso. E como que o Senhor Deus promete esse descanso para o povo dele. É claro que para o cristão, a mensagem bíblica para o cristão é que o verdadeiro descanso da alma humana só acontece quando essa alma estiver em plena comunhão, em plena intimidade com o Senhor Deus. Um dos líderes da igreja cristã mais conhecidos foi Agostinho de Hipona, século IV, século V. Agostinho, quando ele começa aquele livro dele famoso chamado As Confissões, ele diz assim: tu nos criaste para ti, ó Deus, e o nosso coração não encontrará descanso enquanto estiver descansado em ti. Interessante isso. O meu coração não encontra descanso enquanto ele não estiver descansado em Deus. Muitas vezes eu sou crente, você é crente, mas nós não aprendemos ainda a descansar no Senhor, então nós vivemos uma verdadeira inquietação no nosso dia a dia, nosso coração não encontra descanso. Blaise Pascal, aquele pensador cristão do francês, viveu em 1623 a 1662, ele escreve no livro dele, Pensamentos, ele diz assim: o que é esse desejo, o que é essa inquietação, o que essa incapacidade de encontrar descanso nesse mundo comunica para mim e para você? Ele diz, primeiro, que existe um repouso por vir. Em segundo lugar, que todas as coisas nesse mundo são inadequadas para nos dar um descanso, porque um abismo infinito só pode ser preenchido por um ser infinito, Deus. E ele diz, há um vazio no coração do homem sem Deus, que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio, e porque Deus, para a vida de muitas pessoas, ainda não preencheu o vazio, as pessoas vivem uma verdadeira inquietação. Esse texto que nós acabamos de ler aqui em Hebreus é um texto clássico da Bíblia Sagrada que fala sobre esse descanso de Deus para o povo dele. Se você se lembra, a carta aos Hebreus ela foi escrita para um grupo de cristãos que estavam cansados, sobrecarregados, especialmente pelos problemas, pelas perseguições que eles estavam enfrentando naquela época. Alguns dos seus compatriotas, alguns judeus, perseguiam esses cristãos, judeus agora, e eles estavam retirando deles os seus bens, eles estavam pegando alguns desses cristãos, lançando-os na prisão, e ali eles sofriam muito. O escritor dessa carta escreve essa carta para encorajar aqueles que estão sofrendo, encorajar aqueles que estão cansados em meio a esse mundo de tribulações. E ele escreve essa carta deixando bem claro para aqueles judeus, olha, abandonar a fé em Cristo não é a solução. Você não vai encontrar descanso, você não vai encontrar alegria na sua vida se você abandonar Jesus. Essa não é a solução.
A solução é você ter uma perspectiva da grandeza de Cristo, da majestade de Cristo, do cuidado de Cristo por você. Então, o escritor da carta, ele sempre procura demonstrar como que Jesus é maior do que anjos, maior do que Moisés, Josué, Arão e todos os grandes heróis da fé, como que Jesus é maior do que a lei de Deus e como que Jesus é maior do que o próprio templo, todo aquele sistema sacrificial do Antigo Testamento. Ele procura dar uma perspectiva adequada da grandeza de Jesus Cristo para os cristãos, mas ao mesmo tempo ele exorta os cristãos dizendo: vocês devem permanecer na fé. Vocês devem perseverar na fé, porque as verdadeiras bênçãos de Deus são derramadas para aqueles que perseveram. E o capítulo 4, ele faz justamente isso. No capítulo 4, ele fala sobre esse descanso de Deus prometido ao povo de Deus. Lá no Antigo Testamento, o povo de Deus, alguns daqueles que faziam parte do povo de Deus, não puderam entrar na terra prometida porque eles não obedeceram a Deus, eles foram incrédulos. E agora ele pega aquela história daqueles que não puderam entrar na terra prometida e ele aplica isso aos cristãos dizendo: resta-nos ainda um repouso. Então no capítulo 4, se você observar aí, versículo de primeiro ele vai dizer: olha, tem uma promessa de Deus para vocês entrarem no descanso dele. No versículo de número 1 a 3, ele diz assim: algumas pessoas no passado falharam em entrar nesse descanso. No versículo de número 3 a 5, ele diz: olha, a história de Israel comprova isso. E ele cita o Salmo de número 95, ele cita Gênesis 2, quando diz que Deus, depois de construir todas as coisas, descansou das suas obras. Depois ele diz: há um repouso para vocês ainda. E ele exorta os cristãos, no versículo de número 11, dizendo: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. O que nós podemos saber desse texto, sobre esse descanso que Deus promete para mim e para você? Primeiro, eu gostaria que você observasse que a promessa de Deus para os crentes, para os cristãos, ela é uma promessa superior àquela que havia sido feita para os judeus no Antigo Testamento. É isso que ele discorre aqui, nesse capítulo de número 4, quando ele diz no versículo de número 1, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, pareça que alguns tenham falhado. Então ele está dizendo, tem uma promessa para nós. Uma promessa semelhante havia sido feita lá no Antigo Testamento. O versículo de número 2 vai dizer o seguinte: também para eles foi anunciada boas novas. Eles também receberam aquela promessa. Deus falou a Abraão, Deus confirmou a Isaac, Deus voltou a se referir àquela promessa para Jacó. E quando o povo de Deus estava por entrar na terra prometida por meio de Caleb e Josué, Deus mesmo exortou o povo a entrar na terra prometida. Foi dada a eles boas novas. Eles receberam aquelas boas novas de que eles poderiam entrar. E ele confirma isso quando ele discorre no texto, mas ele vai dizer: não foi Josué que deu para eles aquele descanso. Versículo 8: se Josué tivesse dado descanso para eles, não haveria necessidade dele falar de novo: resta ao povo de Deus um descanso. Ou seja, o que o escritor está fazendo aqui? Ele está dizendo: olha, aquilo que foi era um descanso temporário. Eles poderiam entrar na terra prometida, eles poderiam conviver e viver na terra prometida, seriam abençoados por Deus, eles receberam boas novas para entrar lá, mas aquele era um descanso temporário. O descanso que Deus promete para vocês é alguma coisa eterna. E portanto ele exorta os cristãos a se esforçarem por entrar no descanso de Deus. O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? O fato é que muitas vezes eu e você vivemos a nossa vida toda tentando encontrar um descanso aqui, tentando fazer do mundo o nosso céu. Nós nos sentimos confortáveis na nossa zona de conforto. Às vezes nós pensamos que para a vida ser uma vida alegre, nós temos que correr atrás daquele alvo, daquilo que nós sempre almejamos.
daquela situação financeira estável, na qual nós não teremos medo das crises, não teremos medo das mudanças na economia. Nós muitas vezes queremos aquele local, seja o apartamento, seja a casa própria, seja o sítio, seja a fazendinha, que nós sempre sonhamos com ela, não é? Nós sempre almejamos aquele algo. E nós pensamos, enquanto eu não tiver isso, eu não terei o meu descanso. Nós sempre queremos que tudo esteja bem, tudo esteja em paz, em família, que não exista nenhuma desavença, que não exista nenhuma palavra dura sendo colocada daqui para lá, mas que todos possam assentar-se ao redor da mesa e todos com alegria respeitarem-se mutuamente e que haja paz. Nós pensamos, se isso, somente isso acontecer, eu estarei feliz. Mas nós chegamos num texto como esse, e o escritor de Hebreus diz, olha, o céu não é aqui ainda. A promessa do descanso de Deus para você é algo superior a qualquer coisa que você encontra neste mundo. Nesse mundo, esse mundo não é o seu lar final. Nesse mundo você ainda tem aflições, você tem enfermidades, você tem conflitos, você tem angústias, você tem tristezas, você tem cansaço. Este mundo não é o seu Éden. Neste mundo a sua alma não encontra o repouso duradouro ainda. Tem algumas pessoas que elas buscam, almejam o sucesso. Alguns de vocês já ouviram falar de Tolstói. Tolstói, aquele que escreveu, aquele grande novelista russo. Quando ele chegou aos 55 a 60 anos da vida dele, ele teve uma crise. E a crise que ele teve foi tremenda, tanto que ele se afastou do público, ele ficou totalmente angustiado, ele passou a viver uma vida muito simples. A crise dele é porque com 55 a 60 anos ele foi convertido. Aos 50 anos ele já havia adquirido tudo que ele poderia adquirir na terra. Ele tinha riqueza, ele tinha fama, ele era um indivíduo que onde ele chegava as pessoas paravam para cumprimentá-lo e sempre buscavam estar com ele. Ele tinha toda a fama e a influência que ele poderia obter. Mas dos 50, aos 55 a 60 anos, ele foi convertido. E a grande tristeza dele foi, o que eu fiz com 50 anos da minha vida? Eu desperdicei tentando encontrar o céu na terra. E foi justamente quando ele percebeu a frustração de tentar construir o céu na terra, porque ele abandonou as riquezas, as coisas deste mundo. E ele passou a viver uma vida simples, mas passou a viver a vida dele com Deus. Sabe que muitas vezes, frutos das minhas inquietações, das suas inquietações, é porque nós não estamos atentando que o descanso de Deus para mim e para você é uma promessa que não é para se cumprir aqui, mas o Senhor Deus ainda tem reservado para nós. Nós queremos que tudo esteja perfeito nesse mundo caído, sendo eu e você seres caídos. E quando nós não temos, nós ficamos frustrados, esquecendo que a promessa do descanso de Deus é algo superior, acima do que eu e você poderíamos encontrar aqui na face da terra. Segunda coisa que você observa acerca desse descanso é qual que é a natureza dele. O que você aprende aqui nesse texto da natureza desse descanso que Deus dá? Observe o versículo de número 1 até o versículo de número 4, quando diz assim, eles não entrarão no meu descanso. É Deus dizendo, esse descanso é meu. Não é alguma coisa que você consegue pelas suas próprias obras, embora você tenha que esforçar-se para entrar nele, não é fruto das suas obras, não é fruto do seu esforço, é algo que Deus já desfruta. E Deus resolveu dar para você. Engraçado isso. Ele é o meu descanso. É aquilo que Deus está desfrutando, deleitando desde o 7º dia da criação. A Bíblia diz que o Senhor Deus fez todas as coisas, Ele descansou das obras que fizera. Versículo de número 4 fala sobre isso, citando Gênesis capítulo 2, versículo de número 2.
Deus já desfruta. Deus já está descansando de todas as obras que Ele realizou. Deus já está se deleitando no seu gozo, na sua alegria, e agora Deus decide compartilhar isso com você, dizendo: eu quero que você experimente daquilo que eu tenho. Observe a graça de Deus nesse aspecto. Somente pelo fato de refletirmos sobre a bondade de Deus acerca desse aspecto aqui, a nossa mente ela já fica estupefata. Porque Deus deu para mim aquilo que Ele tinha de melhor, que foi o Filho dele, Jesus Cristo, morrendo na cruz por nós. E agora Deus dá para mim e para ti também aquilo que Ele experimenta e que é bom do seu descanso. Ele diz: vocês poderão entrar no meu descanso. Esse descanso é o descanso de Deus. A natureza é aquilo que Deus está agora experimentando, desfrutando, deleitando. Ele resolve compartilhar comigo e contigo. Uma outra coisa que você ainda observa, no versículo de número 3, é que a natureza desse descanso é um descanso no qual você entra nele pela fé. Versículo de número 3 diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Ou seja, aquela pessoa que é um crente, ele já começa a desfrutar desse descanso de Deus aqui na terra. Pois é, mas como assim? Eu ainda tenho dificuldades. Claro, mas você sabe agora que você tem acesso à presença de Deus, não pelas suas obras, mas por aquilo que Cristo fez. Você já pode descansar nas obras de Cristo, você já pode descansar nos méritos de Cristo, e você pode orar e pedir pelos méritos de Cristo, pelos méritos do Cordeiro, ter livre acesso à presença de Deus. Você já entra nesse descanso, você já desfruta parcialmente desse descanso. Mas enquanto aqui na terra, esse descanso ele é parcial, ele é temporal. É apenas uma entrada. Você ainda tem tribulações, aflições, nós ainda temos desassossego. Nem mesmo a morte garante que você desfrute plenamente desse descanso de Deus. Na quarta-feira passada, em um estudo bíblico, nós estávamos estudando Apocalipse capítulo 6, e nós vimos que os mortos, aqueles que morreram por causa do testemunho da palavra de Deus, eles se encontram debaixo do altar de Deus, clamando: até quando, Senhor, não julgará a nossa causa e não nos vingará dos nossos inimigos? Ou seja, mesmo aqueles que estão na presença de Deus, eles não estão desfrutando completamente do descanso que Deus pode dar a eles, porque o texto diz que somente com o retorno do Senhor Jesus é que nós iremos desfrutar plenamente desse descanso. Jesus é o verdadeiro Josué que nos leva para o céu, essa terra prometida, esse local onde eu e você teremos plena comunhão com o Senhor Deus. O que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida hoje? Eu gostaria que você meditasse no fato de como o Senhor Deus tem tomado iniciativas para abençoar a minha vida e abençoar a tua vida. Deus prometeu um descanso para mim e para você, iniciativa dele. Deus mandou Jesus Cristo para garantir aquela promessa, iniciativa dele. Deus aguarda o momento em que ele haverá de se alegrar com todos os seus filhos presentes. Bondade de Deus. A Bíblia Sagrada diz que existe júbilo, alegria no céu quando um pecador se arrepende. Imagine então o júbilo, a alegria que haverá no céu quando todos os pecadores redimidos estiverem na presença do Senhor Deus, louvando o Cordeiro e louvando aquele que se assenta sobre o trono. É importante que eu e você, para continuarmos perseverando, consideremos essa bondade de Deus de dar para mim e para você aquilo que Ele tem de melhor. O seu filho e agora o seu descanso. Outra coisa que é importante nós lembrarmos, enquanto eu e você estamos aqui na terra, nós vivemos essa tensão entre o já e o ainda não. Você já entrou no descanso de Deus pela fé, mas você ainda não desfruta do descanso de Deus plenamente. Uma determinada ocasião eu estava assentado contemplando o horizonte e eu não percebi, mas tinha alguém do meu lado que estava
olhando para mim e me observando. E ela virou e disse mais ou menos assim: o que você está pensando? Eu disse: eu não sei, eu contemplo assim o horizonte e é como se ainda, com tudo aquilo que eu já tenho, eu sou grato pelo que eu tenho, que eu obtive, ainda falta algo. Ela virou para mim e disse assim: essa é a saudade do Éden, um dia passa. De fato, a saudade do Éden, a saudade da presença de Deus. Um dia eu poderei desfrutar disso. E me fez lembrar de uma história interessante. Diz que um missionário que serviu pregando o evangelho em uma região muito difícil na África, no continente africano, depois de 25 anos ele voltou para sua casa. 25 anos vivendo distante dos seus familiares, distante da sua igreja, pregando o evangelho. Ele teve a oportunidade para voltar para sua casa. Quando ele chegou no local, o avião pousou e no aeroporto existiam crianças com bandeirinhas, fanfarras e tudo mais. E ele olhou pela janela do avião, ele viu todas as pessoas, ele ficou tão alegre. Ele imaginou aquela recepção para ele mesmo, ele ficou todo empolgado com tudo aquilo. 25 anos de trabalho, finalmente valeu a pena. As pessoas me aguardam, me esperam agora com alegria, farão uma festa para a minha chegada. Só que antes dele descer, ele percebeu que a festa não era para ele, mas era para um indivíduo que estava descendo antes dele, que era um político da região. E as pessoas cantaram músicas e tal, e o fato é que para ele não havia ninguém aguardando. Amargurado, entristecido, ele chegou em casa e ele pensava: ó Deus, depois de servir ao Senhor 25 anos, ninguém me aguardando. E naquele momento, algo, como ele entende, ele percebe, como se alguém estivesse dizendo para ele: você não chegou em casa ainda. Essa não é a tua casa. Sabe, um dos grandes problemas meus e seus é que nós esperamos que aqui seja a nossa casa. Que tudo dê bem para nós aqui, e nós não chegamos em casa ainda. Nós vivemos essa tensão entre o já e o ainda não. Ainda não estamos lá. E precisamos lembrar disso. A última coisa que esse texto mostra para mim e para você é que esse descanso que Deus promete a todos nós, ele tem algumas exigências. Ultimamente eu tenho ouvido falar muito sobre o amor incondicional de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, são das grandes heresias que você poderia ouvir. O amor de Deus não é incondicional. O amor de Deus tem condições. E o amor de Deus atendeu às condições. Deus, para demonstrar o amor dele por mim e por você, ele mandou o filho dele para morrer na cruz por nós. Deus trata o pecado seriamente. Se Deus não tratasse o pecado seriamente, ele não mandaria aquela pessoa que ele tem de melhor para se encarnar e morrer na cruz do Calvário por nós. O amor do Senhor Deus tem algumas condições, e o escritor de Hebreus diz que para participar desse descanso de Deus, existem algumas exigências, existem algumas condições. A primeira delas está aqui: é necessário que haja uma fé perseverante. Ele vai dizer no versículo de número 2 em diante que aqueles lá de Israel, lá no passado, eles ouviram as boas novas, mas aquilo que eles ouviram não foi acompanhado pela fé. Eles ouviram, mas eles não guardaram no coração. Eles ouviram, mas eles não guardaram na mente. Eles ouviram com os ouvidos, mas eles não creram e não confiaram naquilo que eles ouviram. Se você se lembra do Antigo Testamento, quando Moisés mandou os 12 espias para olhar a terra, eles voltaram, cada um dando o relatório do que eles haviam encontrado na terra. E eles trouxeram inclusive uma amostra. Eles trouxeram um cacho de uva, que a Bíblia diz que 2 homens carregavam aquele cacho de uva. Rapaz, eu não encontro uma dessa no supermercado, né? Mas imagina. Eles disseram: de fato a terra é muito boa, a terra é muito produtiva. A terra é fantástica. E o próprio Caleb, quando algumas pessoas diziam: não, mas tem dificuldades, tem moradores na terra, nós não conseguiríamos.
Caleb fez calar o povo e ele gritou com convicção, com voz alta, ele disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, o Senhor nos dará a terra. Aquela convicção de Caleb. E as pessoas ouviram, mas eles não ouviram com fé. Por causa disso, logo depois que Caleb falou, o texto diz: os homens, porém, que com ele tinham subido, disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é um povo mais forte do que nós. Sabe o que Deus diz? Naquele mesmo texto de Números 13, depois Deus lá em Deuteronômio 1, ele diz: certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei aos vossos pais, salvo Caleb, porquanto ele perseverou em seguir o Senhor. Qual que é a diferença entre a fé de Caleb e a fé das outras pessoas? É que eles ouviram, mas eles não perseveraram. E agora o texto diz assim: a eles também foram anunciadas as boas novas, mas eles não acompanharam, aquilo que eles ouviram, eles não acompanharam com fé, eles não perseveraram na fé. Só tem uma coisa que pode afastar e manter você afastado do descanso que Deus dá: a falta de fé, e a falta de uma fé perseverante. Muitas vezes as pessoas têm uma fé que Deus pode livrá-las dos seus pecados, livrá-las dos seus problemas, mas elas não perseveram. Nós vivemos em uma geração que não tem perseverança para nada. Nós vivemos na geração do café, onde você faz um café expresso. Em alguns minutos, você toma aquele café, que amargo, desce, faz sentir um gosto, mas não faz tão bem assim ao teu estômago. Você não quer esperar nada. Nós vivemos na época do fast food, onde você entra por um drive-in e você já pede tantos sanduíches, quero tanto isso, quero tanto aquilo, e é tudo rápido. Nós não temos paciência mais. Nós não temos paciência no trânsito. Se aquele barulhozinho do WhatsApp ou do telefone toca, nós já queremos resolver e responder rapidamente, ainda no trânsito, quando ali estamos. Nós não sabemos esperar. Nós não sabemos esperar. Nós vivemos na época do micro-ondas, onde você aperta alguns minutos ali e a coisa já está pronta. A pipoca, o alimento e tudo mais. Nós não aprendemos a ter perseverança. Tem uma coisa muito interessante quando nós chegamos na Escritura Sagrada. A Bíblia diz que Deus valoriza uma fé perseverante. A fé que Deus valoriza não é aquela fé instantânea no qual você diz para Deus hoje de manhã: Senhor, eu te amo, e hoje à tarde você já está se esquecendo de Deus. Não é aquela fé que você promete ler a Bíblia, você lê 3 dias consecutivos, mas depois você passa um mês sem olhar para a palavra de Deus. Não é aquela fé na qual você ora e você chora diante do Senhor Deus por alguns momentos, mas depois você se alegra na balada com os amigos. Não é bem assim. A fé que Deus valoriza é aquela fé que persevera, e o texto diz assim: eles não puderam entrar porque eles não perseveraram. A segunda coisa que o texto diz é que é necessário haver também esforço. Versículo de número 11: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o exemplo da desobediência. Como é que eu posso me esforçar para entrar nesse descanso de Deus? Primeiro, você pode considerar a bondade de Deus. Se continuamente, se todos os dias você se lembrar da bondade de Deus, de que Deus está oferecendo para você aquilo que Ele mesmo desfruta, o seu descanso, do gozo, da alegria que Ele mesmo está experimentando, a bondade e a graça de Deus deveriam ser combustível no seu coração, na sua mente, para você permanecer crendo. Há uma diferença na Bíblia Sagrada entre um contentamento e murmuração. Quando você murmura, quando você reclama, essa murmuração torna-se uma verdadeira raiz de amargura, e todas as pessoas ao seu redor são contaminadas e você não vê a bondade de Deus mais.
Mas quando você focaliza nas bênçãos do Senhor, na maneira como Deus tem abençoado a tua vida, cuidado de você, na bondade do Senhor Deus, você encontra força para perseverar. Então, como que você pode se esforçar? Considere a bondade de Deus. Segundo, examine a si mesmo. Olhe para a tua própria vida. Versículo de número 1 diz assim: temamos, pois, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Como está a sua vida? Aqui o texto fala desse temor de estarmos ouvindo e não respondendo com fé. Você é um ouvinte praticante ou um ouvinte negligente? Você ouve a palavra de Deus, e eu não sei se você já fez na sua vida aquela estatística de quantos sermões você já ouviu na sua vida. Às vezes nós já ouvimos tanto, nós sabemos tanto, e nós praticamos tão pouco. Mas o nosso caráter, ele é transformado por aquilo que nós praticamos. Então examine a si mesmo. Em último lugar, considere quais são os obstáculos que podem impedir que você desfrute desse descanso de Deus. O texto aqui diz que alguns não puderam participar porque faltou a eles fé. Outros, o texto diz que eles foram desobedientes. A desobediência e a incredulidade nos afastam do verdadeiro descanso. E enquanto nós estivermos vivendo na desobediência, nós não encontramos paz com o Senhor Deus. Não encontramos alegria no Senhor Deus. E a desobediência, ela pode ser tanto ativa ou passiva. Você simplesmente não está obedecendo. Então você é um desobediente passivo, marginalizando Deus na sua vida, dando mais importância para as coisas do mundo, tentando criar o céu na terra, quando na verdade eu e você temos que estar focalizados naquilo que o Senhor Deus tem para nos dar. Como que toda essa história se aplica para mim, se aplica a mim e a você? Primeiro, se você já crê no Senhor Jesus, mas você está cansado e sobrecarregado, deixa eu dizer a você um pouquinho, resista mais um pouco. Não desista. Você ainda não chegou no seu destino final. Você não chegou no seu destino final. Por mais que é engraçado quando você viaja de avião, aí diz assim, nós estamos aproximando agora do nosso destino final. Não, meu destino final não é aquela cidade. Meu destino final não é aquele aeroporto. Se meu destino final for aquele aeroporto, eu estou perdido. Não, não é. Então, por mais que você se lembre disso quando você viaja, resista um pouco. Você não chegou lá. Você está vivendo essa tensão do já e o ainda não. Tem dificuldades na sua vida, tem lutas. Resista um pouco mais. A Bíblia diz, na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue. Então, aguenta um pouquinho mais. E para aquela pessoa que não tem certeza se ela vai desfrutar dessa bênção, desse descanso que Deus pode dar a ela, eu diria, dê uma olhada nos sofrimentos que você enfrenta no mundo. Considere os sofrimentos, as tristezas, veja qual que é a sua responsabilidade, onde é que o seu pecado tem uma participação nisso. Admita que você, por você mesmo, não merece entrar nesse descanso, mas é pela graça de Deus, é pela misericórdia do Senhor Deus. Creia em Jesus Cristo, aquele que morreu para dar a você livre acesso à presença do Senhor Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Digo a Deus, foram os meus pecados que levaram Jesus à cruz do Calvário. Foram os meus pecados que ali cravaram o Senhor Jesus naquela cruz. Perdoa-me dos meus pecados. Dá-me a graça de participar do descanso que o Senhor tem na vida eterna, quando o Senhor Jesus voltar. E Ele então dirá para os seus, vinde benditos do meu Pai. Entrai em posse da herança que já vos foi preparada. Não é aquela terra prometida, mas é o céu. Daquele que disse, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei para vós outros, e eu vos receberei, para que onde eu estou,
estejais vós também. Deus anseia por estar em plena comunhão comigo e contigo. Nós já entramos nesse descanso. Perseveremos, esforcemos-nos um pouco mais e aguardemos o descanso que o Senhor Jesus haverá de trazer-nos na sua vinda. Vamos orar?